Uhum. Nós vivemos hoje num tempo que quantas famílias precisam de testemunho de casais para sustentar-se na caminhada. Porque não é fácil hoje em dia um pai de família e uma mãe sustentar num mundo tão sedutor que quer roubar nossos filhos dentro de nossa casa, né? 90% dos processos no fórum de paternidade, né, e de divórcio, de brigas de casal. 90%, um número muito alto. Olhe que tem muito por cento, mas você vê chegar na defensoria para passar um processo. Então uma pessoa parou para mim assim, Sandro, onde você vai, sua esposa pode ir, eu digo, com a graça de Deus, onde eu for, ela pode ir, porque eu não tenho medo e não ando no lugar errado. Eu vou onde a minha esposa vai e onde o meu filho pode andar. Ele perguntou assim, Sandro, e o seu telefone? Você tem que dar seu telefone à minha esposa? Meu telefone, meus filhos, eu não tenho medo de meus filhos nem minha esposa, qualquer hora. Fala, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Estúdio Nova Era. Tá começando para você mais um podcast Nova Era, tá bom? A gente tá recebendo um grande amigaço aqui, eu conheço ele de vista, confesso, há mais do que, Cristina? 20 anos, 18 a 20 anos, que nós presenciamos sua história de vida, uma pequena, um resumo de uma palestra. Eu estou falando aqui de Sandro, ele é missionário, é isso, aqui na cidade de Arapiraca. Sandro, cara, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho hoje aqui. Para as pessoas que não conhecem, eu passei a conhecer um pouco, mas para quem não conhece, possa conhecer um pouquinho do Sandro, que ele vai contar aí umas histórias muito boas para vocês, tá bom? Sandro, cara, muito obrigado. Prazer, Satisfação imensa ter você aqui conosco, prazer tá? meu estar com você nessa noite, né? Penso que Deus reservou essa noite para nós, né? Para ver assim a graça de Deus acontecer na nossa vida, que aconteceu na minha vida também, na graça de Deus também acontecer na vida de outras pessoas também. Amém, amém. É. É, Católico, não é isso? católico, sou Católico. verdadeiro católico romano, né? Minha família também sempre é católica, né? Mas não era praticante, né? Até o meu encontro com Deus e os 30 anos, até meus 30 anos não vivia, né, uma vida, vou dizer assim, seguindo Jesus, vou dizer, na igreja, né? Eu vivi uma vida meio devassa, mas eu tive a graça, né, para uma mãe que cedeu por mim, né, e eu tive essa experiência com Jesus, e a minha vida transformou. Amém. Vamos continuar, mas deixa eu dar só um recadinho aqui para você que está em casa. Vamos mandar um forte abraço para nossos parceiros. Vamos falar de i9 Motos, Falco Uniformes Esportivos, Nova Era Fotografias, Farmavida, Ateliê Mãos Talentosas e Bom Sabor, Bolos Bom Sabor do meu xará Rodrigo. Grande abraço para vocês, tá? E você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para quando chegar conteúdo, você ficar sempre atento para não perder nenhum conteúdo que vai passando por aqui, tá bom? Sandro, vamos lá. Quem é o Sandro? De onde o Sandro veio? Como foi que começou essa jornada pregando para a família, para jovens, não é isso? Isso. Meu nome é José Sandro da Silva, né? Sou arapiraquense, né? Minha família é toda daqui de Arapiraca, né? Sou casado, né? Com a esposa Elaine, né? Tenho 3 filhos, Guilherme, Tisema e Luísa. Sou militar, hoje sou da reserva, na reserva da Polícia Militar, mas hoje estou trabalhando, né? Na Guarda Judiciária, porque é um trabalho daqueles que estão na reserva da Polícia Militar, é, exerce um trabalho nos fóruns, no TJ, Certo. né? Hoje, atualmente, eu estou trabalhando assim. Mas tenho, né, a minha vida missionária. A partir desde o meu encontro com Deus, que eu tive uma experiência, né, muito profunda, né, do amor de Deus na minha vida, há uns 30 anos. Né? Isso transformou a minha vida, né? Totalmente. Eu era um cara bem distante de Deus, né? Eu tinha uma vida meia errada, como se diz, estou, vamos dizer, né, meio fora, né, daquilo que Deus quer para a gente, um cara cheio de vícios como álcool, usar algum entorpecente, né, vício no palavreado, vício, todos os vícios do mundo, aquele que vai deformando o caráter da pessoa. Né? E eu vivia muito longe, assim, vamos dizer assim, daquilo que é certo. Né? Me estraguei muito, né? Levei muitos acidentes,
né? A graça de Deus que tenho uma mãe que sempre rezou por mim, né? Pela insistência, pelas suas lágrimas, né? Pelo cuidado de Deus, né? Eu tive essa experiência com Deus, né? Num dia, nós estávamos na casa da minha mãe, rezando no aniversário, né? Rezando o texto da Virgem Maria. Depois daquele dia, a minha vida transformou. Algo aconteceu Algo comigo. lhe tocou, né? Estava rezando e naquela noite eu senti que algo mudou minha vida. Transformou profundamente, né? Transformou tanto que a minha vida foi tão forte que as pessoas quando me viam, né, que andavam comigo e tal, porque era um cara que eu bebia muito alcoólatra, né? Era aquele cara que bebia que não bebia só para estar ali, né? Eu bebia para para me se acabar, eu quero beber para me acabar assim mesmo. Era de uma maneira terrível. Como diz o outro, se fosse para ficar bom, tomava remédio. Eu tomava cachaça para cair mesmo. Isso, e assim, e o mundo para mim era pequeno, né? Até porque hoje eu compreendo, no meu coração, dentro de mim, era um anseio muito grande, né? E não, nada me saciava. Queria me saciar com alguma coisa e nada me saciava, né? E eu buscava, eu sempre fui um cara extrovertido, né? Muito amigo das pessoas, assim, comunicativo, sempre joguei bola, dançarino, tal, aquele cara. E participar de tantas coisas, festas, tudo, para me satisfazer aquilo que eu buscava, que eu não sabia o que eu entendia. Mas, depois que acabava aquelas situações, ou depois estava em ressaca, via aquele vazio de novo. Mas que eu buscava, nada me preenchia. O mundo Sabe não lá o preenchia. quê? Não sabia o que, né? Mas a minha alma tem sede de Deus, como diz lá o salmista, né? Nossa alma tem sede de Deus. Nosso coração, eu creio que Deus nos criou, tem um lugar reservado só para Deus, na nossa vida. E só Ele que sacia, que preenche, né? E quando eu tive essa experiência com Deus, né? A minha sensação, né, de ser amado e saber um Deus que me ama, que deu a vida por mim, eu disse, eu estou no céu. Eu não senti algo tão sensacional, tão especial na minha vida. Eu me senti não tão preenchido como o amor de Deus. Foi algo tremendo. Nada, nenhuma fissura, nenhum uso de entorpecente, nenhuma cachaça, nenhum arreio, nada satisfazia o meu coração naquele momento quando tive a experiência com Deus. E sempre tinha esses textos na sua casa, era? Sempre Sempre existia, se minha mãe. existia. Todo aniversário, todo ato importante, sempre toda semana ela fazia. Eu participava. Nesse tempo também eu ia para Santa Missa, né? Eu cheguei às vezes, ir para algum encontro da renovação carismática, que na época era muito forte, foi logo quando chegou na Pirá, aquela coisa toda. Participar, só que, Nada. Ia, né? ia por ir, né? E é por aí, estava lá, como se diz, o coração, o corpo estava, mas a cabeça estava lá no mundão, né? Mas Deus tem o seu dia, né? Deus tem o seu momento, sua hora, né? Ele vai preparando, ele sabe de tudo. E sua misericórdia olhou para mim, né? Eu posso dizer assim que eu fui o Zaqueu que estava disperso no mundo na árvore, Deus olhou para mim e disse: desce daí, Zaqueu, desce daí, Sandro, vem, né? Vem, Vem eu quero para cuidar de o você, eu meu quero mudar a lado. sua vida, eu quero transformar a sua vida. É que como a gente vê Zaqueu que transformou a vida do Zaqueu, né? Que daqui a partir do momento já foi outro homem. E assim foi comigo. Minha vida tem uma guinada transformada totalmente, né? Eu tenho uma graça, eu tenho nas minhas palestras, quando eu vou dar para as pessoas, o testemunho, que eu era um cara, bebia direto, alcoólatra mesmo, eu gostava muito de bebida quente, Virtu 51, e usava muito entorpecente. E eu não precisei para nenhuma clínica de recuperação, nenhuma clínica. Isso, assim, eu acho assim, maravilhoso que Deus fez com a minha vida. Eu fui deixando, naturalmente, que eu ia buscando a Deus, porque a partir desse momento que eu citei essa presença de Deus na minha vida, todos os dias eu comecei a ler a palavra de Deus, buscar as coisas de Deus, canção nova direto, a canção nova, aquele desejo de ir para a igreja, adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Em pouco tempo, né? Minha esposa também, minha esposa sempre comigo, está ao meu lado. A gente, logo quando eu tive assim, essa experiência, as pessoas queriam ver meu testemunho logo cedo, logo. Aí pronto, eu também já comecei a minha vida missionária da parada. E já precisava olhar para o texto, é o Sandro mesmo. O que aconteceu com a sua vida? Ele começava a falar. Né? Assim, aconteceu assim, na minha mãe. Tá? E como é que está a sua vida hoje? Como é que você está vivendo daquele jeito? Eu via bêbado, eu via aquele de moto, naquela bagunça, naquelas festas, no tempo da minha caraca. Eu, assim, eu
trabalho, eu tenho o serviço da polícia, né? Mas só que, nos dias que eu estava de folga, pronto, eu sumia. Tava no meu caraca. Sumi na minha caraca e só Jesus e misericórdia sabe como eu estou vivo. Porque, né, eu não sabia nem o que eu fazia, bebo, cheio de entorpecente. Mas Deus, né, me preservou, né? E as pessoas, todo mundo viu isso, né? As pessoas viam isso aí, né? E eu ficava admirado porque não via, não, quando olhava para mim, não via aquele meu comportamento, né? Minha aparência mudou, meus palavreados, as palavras, que eu era muito pornográfico, chamava muito nome, porque é o meio que eu vivia, gerava aquilo, É. né? E a partir do momento que foi buscando a Deus, Deus foi dando a graça de renunciar a tudo isso aí e nasceu um novo homem. E pela graça de Deus nasceu um novo homem. E esse novo homem, tudo eu vou preservando, vou buscando, querendo mais, porque, assim, quando você experimenta o amor de Deus, como você tem a sede antigamente, de dar de sacia, hoje em dia você tem sede de ter Deus cada vez mais. Porque além de Deus saciar você, você tem sede dele, de encher dele. Isso, estar com ele, estar na presença dele. E quando quanto mais você sente Deus, você com Deus e Deus com você quer puxar pessoas também para esse lado, Isso, né? isso, verdade. Aí, pronto. Aí, quando eu tive essa experiência, né, com Deus, eu comecei a buscar a palavra de Deus, né, e a partir daí eu comecei a participar. Eu com a minha esposa, os textos e tal, e chegar lá dentro, algo de Deus vai colocando em você, né, ele posicionando, já começar já puxar os textos, eu mesmo já começava já rezando tal, tomava a frente, começava a pregar, e assim, e já foi. Tomou Aquilo que eu, gosto mesmo. aquele que eu vivi, que a experiência que eu tive com o nosso Senhor Jesus Cristo, eu quis passar para as pessoas. Não quis ficar só para mim. Eu quis dizer a todo mundo daquele Deus maravilhoso que tinha transformado a minha vida, né? Foi tão forte que teve um momento da minha vida que eu tive de decidir assim, ou agora eu sou de Deus, até porque hoje eu entendo porque eu precisei passar por ele, ou agora eu sou de Deus totalmente, ou não sou, né? E aí nesse tempo, né, eu tive uma experiência maravilhosa. Eu, minha esposa, e nossos filhos nos acompanharam, que foi viver numa comunidade de vida, que com uma canção nova, tal, tal, né? E viver uma experiência de 2 anos, vivendo numa comunidade de vida totalmente para evangelizar. Aí tem a vida espiritual. Hoje, a minha vida espiritual de oração devo a esse tempo que eu vivi, que hoje me sustenta até hoje, minha vida espiritual, né? Minha vida de oração, aquilo que eu trago até hoje, participar da Santa Missa todos os dias, né? De oração todos os dias, da confissão, né? E eu sou muito grato, porque os meus filhos hoje fazem o mesmo caminho com a gente. Eles têm a vida deles, mas hoje assumem coordenação na igreja, estão à frente dos grupos de oração, né? E fruto daquilo que a gente viveu lá atrás, né, na experiência que a gente teve, eles sustentam a vida dele. E eu sustento. E nós hoje temos eles também, o amor que a gente damos a eles no acompanhamento todos os dias, como pai de família, está presente, mas também pela oração. E bom que os filhos seguiram o mesmo caminho que vocês acharam ser certo, saiu daquela vida, Isso, né? isso, isso. E seguiu o caminho de Cristo, né? Isso. Enxergou a coisa boa da vida Isso, e isso. os filhos estão aí no mesmo caminho. São 3 filhos, 2 homens e uma menina, é isso? O Guilherme, Letícia e Maria Luísa. 2 meninas. É isso. Estão no mesmo caminho aí. Isso. E você dá palestra, quais são os temas que vocês faz as palestras? Você faz as palestras juntamente sozinho e com sua esposa também, né? Isso. Rodrigo, as palestras vai de acordo muito com quem nos chama, né? O meu testemunho é muito forte, né? Se eu for entrar aqui, eu tenho um testemunho muito forte, né? Eu tenho essa transformação, essa mudança. Mas a necessidade hoje, muito forte também, é da família, casal, né? Uhum. Nós vivemos hoje num tempo que a família precisa de testemunho, de casais para sustentar-se na caminhada. Porque não é fácil hoje em dia um pai de família e uma mãe sustentar num mundo tão sedutor que quer roubar nossos filhos dentro de nossa casa, né? Eu digo bem assim para os pais, né? Pai, antigamente a minha preocupação, os pais, claro que até hoje em dia, era lá fora. Mas tenha cuidado que você pode ser roubado seu filho dentro de sua casa, no quarto onde eles estão. Se você não policiar o seu filho, se você não acompanhar os seus filhos. E também os seus filhos não vê
na sua vida um modelo. Porque, queira ou não, o filho vai dizer assim: não faço isso porque o meu pai não faz. Né? Entende? Mas hoje em dia, eu digo para os pais bem assim: tenham cuidado com os seus filhos, acompanhe, ame, seja um pai presente, seja perto dele, tente conversar com eles, né? Faça de tudo para estar perto deles, seus filhos, que eles precisam. E hoje em dia é muito difícil ser jovem. Eu parar do pai ser bem para jovens, eu vejo a necessidade dos jovens que eles têm. Quando o pai não acompanha, quando os dois pais não são presentes, quantos jovens sofrem. Quando eu vejo nas palestras o olhar dos jovens, as carências que ele tem, né, do amor, do olhar, do carinho, do tocar, de dizer que não seja um não para eles, né? Como é necessário o pai de família ou a mãe de família estar junto do seu filho. O nosso emocional hoje, da nossa juventude, é muito fraca, muito enfraquecida. Está muito fraca hoje, porque não existe um pai presente, os pais não estão presentes. Cada um quer, eu quero fazer minha vida, eu quero conquistar, eu quero ter meu sucesso, eu quero. Esquece a responsabilidade. Você se casou. Você tem a responsabilidade, o homem com sua esposa, a mulher com seu esposo e com seus filhos. Você assumiu diante de Deus a responsabilidade. Né? Na sua vida não é mais para você. Você não se casou para ser feliz, mas você casou para fazer o outro feliz. E, consequentemente, o seu filho feliz. Porque a felicidade da minha esposa e do meu filho é minha felicidade, é minha alegria. Eu estou feliz quando vejo eles felizes. A minha felicidade é ver minha esposa feliz. Minha felicidade é ver meus 3 filhos felizes. Isso me completa, isso me faz cada vez mais, né, dar passo, mesmo nas dificuldades, na luta, naqueles momentos difíceis que passamos como pai de família, para trazer o pão de cada dia, né, diante das situações também que nós se deparamos na nossa vida, mas vemos que os nossos filhos estão felizes. Temos como muitas vezes faltando o que eles queriam, mas estão felizes porque sabe que tem um pai que ama, uma mãe que ama, está presente. A maior E sempre dificuldade. fez, desculpa, e sempre está fazendo e sempre fez de tudo para que eles possam chegar onde estão, né? E possam ir mais longe também. Isso. Um papel do pai muito hoje que eu vejo, que é muito importante isso, né, você falou isso aí, é esse sempre apoiar o filho dele, o seu filho, sempre. E sempre você querer para o seu filho o melhor, né, para ele. Você vai conseguir, você vai dar certo, né, sempre apoiar e sempre querer o melhor para o seu filho, né. Um estudo dentro da, né, condição de cada um, né, no seu, na educação, na sua vida profissional, né, primeiro com Deus, né? Você está sempre encaminhando seu filho para uma vida de experiência com Deus, né? Porque sem Deus, nada. Com Deus, tudo. Nós ensinamos nosso filho isso. Com Deus, tudo. Né? Sem Deus, não tem, não tem futuro, não. Ah, mas não tem futuro. Vamos fazer com Deus, vamos fazer coisa que dá certo. Porque as propostas do mundo são muito sedutoras. E, Né? desculpe, você é uma prova disso, né? Você pode falar com Propriedade, né? propriedade. Eu já vim daí, não é isso? Isso. Né, um mundo que eu vivi, que eu vivia, né, posso dizer, da vida devassa mesmo, da falta de respeito comigo, com meus pais, com minha mãe, né, com meus irmãos. Né, geralmente as pessoas dizem bem assim: ele não está fazendo mal a ninguém, não, está fazendo mal a ele mesmo, o viciado. Justamente. Não, gente. O viciado faz mal a tanta gente. Quem está ao redor dele ali, Faz mal a né? tanta gente. Ele tem alguém que ama, né? Que ama ele. Tem alguém que cuida dele, vai ter que cuidar dele. Ele vai dar trabalho à polícia, vai dar trabalho à ambulância, à SAMU. Você está prejudicando muita gente. O viciado prejudica muita gente. Eu sei o que é isso, que eu também eu vivi, eu dava muito trabalho às pessoas. Quantas vezes eu fui para o hospital, de ambulância, de viatura, ou se não posso, eu me levava. E quantas pessoas se mexer para ele estar perto de mim, para estar cuidando de mim, né? Por conta do meu vício, da minha falta de amor comigo e falta de amor com os outros, né? E eu digo a você, assim, é terrível, né? Assim, a vida do vício é terrível, 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 terrível. É terrível, até porque você desconhece as pessoas que lhe amam. A minha esposa, eu sou muito feliz, porque a minha esposa, que ela suportou muito, né? Tipo, um momento difícil, né? Na época, eu era. Não tenho essa cabeça que eu tenho hoje, né? Militar novo, né? Sou militar, muito empolgado,
cozinha braba, aquela coisa toda, tal. E, né, eu sempre fui um cara que sempre quis estar de frente às situações, né? Na, trabalhava nas equipes, eu sempre quis, até por conta de conhecer muita gente, eu era muito comunicador, as pessoas sempre botavam de frente, linha de frente, né? Muito disposto, né? E assim, aí a minha esposa sofria porque eu, né, não respeitava, não ouvia ela, né? Passava dias fora, ia fazer serviço fora, não avisava ela nem nada, tá, né? Eu tenho, graças a Deus, porque eu tenho ela que ela suportou, né? Pela graça de Deus, misericórdia de Deus, e suportou. E quantas mulheres sofrem e passam por isso, né? E não tem a graça que eu tive dessa experiência com Deus, da transformação, né? Até porque eu digo muito essas pessoas, Deus insiste conosco, Deus insistiu comigo e eu quis. Tem um diferencial também, essa, né? É a gente querer, né? Deus disse que bate na porta. Ele vai dizer lá em Apocalipse que eis que bate a porta. Se abrir, entrarei e seremos juntos. Se a gente dá essa abertura ao Senhor, né? Ele faz a graça acontecer. Ele transforma a vida, né? Ele muda a nossa vida totalmente, né? Eu vejo todos os dias isso da minha vida, perceptível como Deus, quando o homem se permite, ele transformar, né? Meu tratamento com a minha esposa, né? Hoje eu vejo ela, aquela auxiliar que diz no Gênesis, né? Deus criou, Deus, vou dar um auxiliar a você. Lá no Gênesis, o autor vai dizer assim: vou dar um auxiliar a você, uma pessoa que lhe ajude. Hoje eu vejo para você, não é auxiliar que vai ser minha praia, não. Aquela pessoa que vai me completar. A minha esposa me completa. Hoje eu devo muito à minha educação. A minha esposa, que ela me educou, mostrou muitas coisas que eu não sabia, né? Hoje ela me completa em várias coisas, em todas, a minha vida toda, né? E quanto é bom a gente perceber isso. Eu não percebia antes, hoje eu percebo, né? A partir das experiências com Deus, eu percebo o valor da minha esposa na minha vida e quanto eu preciso dela para ser feliz e para ser o homem que eu sou hoje. Porque ela puxa minha orelha, ela sabe minhas fraquezas, ela sabe os meus erros, ela sabe onde eu caio, ela sabe onde eu estou errando, né? Hoje eu sou grato a Deus, porque aquilo que eu não conhecia, a partir da experiência com Ele, a valorizar as pessoas que me amam, né? Meu pai, minha mãe, né? Minha esposa, meus irmãos, todos meus filhos. Eu tenho uma coisa que logo, Deus vai lá trabalhando em você logo cedo. Quando a minha esposa ficou grávida, na verdade ela teve 2 abortos, não foi? Um aborto. Ela teve um aborto, aí logo de um tempo ela engravidou, que foi o Guilherme. Logo na gravidez, antes desse texto, me vinha no meu coração assim: rapaz, se eu vi na rua bêbado, olha, acho que Deus já estava trabalhando em mim. Eu vi na rua bêbado meu filho Guilherme, né? Ela grávida, e assim, né? Ele me vê na rua e de longe as pessoas dizem: olha, lá vem o Sandro bêbado, olha o Sandro bêbado. E o Guilherme diz: não, não, bêbado não é meu pai. Assim, Você criou. isso me veio na minha mente, isso daí, né? Eu pensava no meu filho e vi isso na minha mente. Eu sabia que aquilo era errado, só que eu não tinha força, porque era dependente do vício, né? Meu Deus. Aí eu dizia no meu subconsciente lá dentro de mim: eu não quero isso para mim. Meu filho saber que eu sou um bêbado, não sou ninguém, vamos dizer assim, uma pessoa desprezível. Acho que dentro do meu coração, acho que Deus já está trabalhando em mim. E quando ele nasceu, hoje, graças a Deus, já estava na caminhada, já estava nessa experiência com Deus. Amém, meu irmão, amém, coisa boa. É, é aquela coisa que diz, né, que assim, sempre fala, encontro de Deus, de Cristo, pela dor ou pelo amor, né? Isso. É muito complicado essa questão. Tem muitos, infelizmente, que vai pela dor. Isso. Muitos vão pela dor. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre sua missão. Sim, 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 Missão sim, sobre sim, suas sim. palestras. Isso, Você isso, faz isso, sua isso. palestra juntamente com sua esposa, Isso, para casais, principalmente, isso, né? isso, isso, isso. Como é a dinâmica que vocês trabalham? Ó, nós trabalhamos assim. Na verdade, como eu estava dizendo, nossa missão começou eu comecei primeiro por dar palestra sozinho, por conta do meu testemunho, né? Dar palestra sozinho, meu testemunho. Até porque minha esposa é meio tímida, ela não gosta muito, sabe?
é o jeito dela, o temperamento dela, né? É melancólica, né? Ela gosta de ficar muito na dela, né? Eu tenho um temperamento mais sanguíneo, que sou mais, né? Gosto de, né, falar tal. Mas eu comecei com, né? Eu primeiro, aí depois, como foi surgindo, nós tivemos uma missão, teve um tempo que a gente morou em Garanhuns, aí lá quando chegamos em Garanhuns, né? Algumas pessoas perceberam tal, nosso comportamento e chamaram, me chamam, e é porque também era catequista já. Aí ele chamou para participar da igreja. E com isso, com nossa participação na igreja, ela já tinha feito o SCC aqui em Arapiraca, na época, a gente assumiu lá a coordenação, né, do SCC, dos casais pós-encontro, que é os casais pós-encontro, são os casais, né? Aí pronto, a partir daí, pronto, era nós dois, dali para dali, pronto, a gente começou os dois a andar junto, a partir dessa coordenação. Aí pronto, começava a dar palestra, a pessoa chamava, né, ia por lugares, para missões. Aí pronto, era um texto, em todo lugar que a gente ia, quando ia para a família, questão da família, nós estávamos lá, presente. Às vezes, quando eu ia dar palestra sozinho, ou eu conduzir algum grupo de oração, alguma tarde de louvor e tal, mas sempre ela estava lá na intercessão, como ela está ali, com o texto na mão, rezando, né? Nesse lado, né, de estar sempre pedindo, né, pela missão, que a missão não é minha, a missão de nós dois, né? Essa comunhão tem que ser sempre assim, nós lutando sempre os dois, porque se eu caio, ela cai. E se ela cair, eu caio, né? Se ela está mal, eu estou mal, né? E assim, e a gente, sempre a nossa palestra, eu gosto muito do conceito, como é a dinâmica. Uhum. Sempre quando nós vamos dar palestra, né, nós sempre começamos com o nosso testemunho, nossa experiência com Deus. Aí nós vamos colocando aquele tema que é direcionado a nós, que cada palestra, quem convida tem uma direção, né, um tema da palestra, a gente coloca o nosso testemunho dentro daquele tema, e sempre Deus vai dando a inspiração do Espírito Santo, ou deixa o Espírito Santo, pode deixar o Espírito Santo nos conduzir, e sempre lá dentro a gente faz uma dinâmica, alguma coisa. Deus sempre suscita no meu coração essa experiência do casal. Gosto muito de fazer isso nas palestras. O casal estar próximo, olho no olho, tocar, beijar. Porque se a gente não tiver cuidado, o casal, no ativismo do dia a dia, esquecemos de nos tocar e saber que o outro existe. Olhar um no olho, dizer assim, meu amor, eu te amo. A pessoa enrolei muito nessa parte, porque eu digo, olha para o seu amor, dê um beijo nela, dê que ama ela, ela é sua flor. Isso vai conquistando. E às vezes na palestra as pessoas chegam às vezes muito tensas, às vezes preocupadas com o trabalho, às vezes o marido vai porque a mulher forçou aí, né? Como é na grande maioria, né? Maioria. Aí Deus dá graça, o Espírito Santo, na dinâmica ali da palestra, quebrando essas barreiras e vou levando as pessoas a ter essa intimidade que muitas vezes perderam, né? Estão junto, corpo, mas o coração está distante. Isso é tão ruim para o casal. Eu digo bem assim, eu penso comigo assim, o casal todos os dias podia dar um beijo, pelo menos um beijo um no outro. A minha esposa esse dia botou, não sei o que foi um vídeo, quando a gente se beija, né? Mais, né? Vive mais, não é isso? Quando, Se o homem beijar a esposa, ele vive mais anos. Ai. entendeu? Se o homem beija mais a esposa, vive mais. Esse contato, o negócio, eu gosto de tratar minha esposa do meu amor. Né? Já acordo com ela assim, bom dia, meu amor, beijo ela, né? E assim, esse tratamento, né? E ela devolve, né? Até porque a gente vai quebrando aquele mal que nós trazemos muitas vezes do mundo hoje, do empoderamento, né? É uma coisa, verdade, que a gente pode esconder, e da rivalidade de homem e mulher. Né? Viu no mundo hoje uma guerra terrível. Se você não percebeu isso, uma guerra lá fora, fora de família, terrível. Do homem disputar, até porque a gente está vendo assim, o alarmante feminicídio, essa coisa alarmante de violência. Né? Porque existe essa rivalidade. E o casal tem que expulsar isso da vida dos dois. Eu gosto de fazer muito isso nas minhas palestras, essa dinâmica, né, do amor, do tocar, do olhar um no outro. Pedir perdão. Pedir perdão, gosto muito também essa dinâmica do pedir perdão. Vou conduzindo, conduzindo, até porque o perdão é algo muito assim profundo da alma. A gente tiver cuidado,
até um gesto que você faça com a sua esposa, um dia que ela não esteja bem, ou a esposa esteja bem, ela faça então um gesto, aquilo marca na alma, lá no fundo do coração, lá, uma mágoa muito grande, um ressentimento. E sem perceber, às vezes, vai criando aquela disputa, aquela raiva. Um dia eu vou dar o toco, sem perceber. E às vezes, rapaz, aquele casal era tão bom, rapaz, tu vivia tudo junto, de repente separaram, Aquele azarado. né? Aquele... Aqueles casal, né? Vivia tudo bonito, né? De repente se separaram. Porque, na verdade, Quando a gente foi morar em Garanhuns, né, a gente entendeu que Deus estava nos dando um apostolado, que era rezarmos juntos. Que a gente rezava, cada um na sua espiritualidade, né? Ele do jeito dele, a gente ia para a Santa Missa, mas a oração era individual. E lá Deus nos chamou a rezarmos juntos. E aí só a gente indo para a igreja, a nossa presença, assim, né? Nós não somos dignos, claro, mas assim, a nossa luz iluminou aquele povo que realmente estava precisando naquele tempo, né? Porque era uma comunidade, uma paróquia pequena que realmente estava precisando de algo do novo, né? E aí, quando a gente começou a participar, todo mundo queria que a gente fosse coordenador de tudo ao mesmo tempo. É. Tanto é que a gente foi da infância missionária, do ECC, do apostolado, tudo que tinha liturgia, tudo, bota o casal, que a gente realmente estava aberto, né, esse tempo novo, e aí a gente foi mergulhando, né? E aí, um dia, uma palestra, nós fomos, né, assim, chegamos lá, aí era um padre novo também, muito fervoroso, porque o Sandro, né, assim, ele é muito sanguíneo, né? E eu já sou melancólica, eu sou mais de estar, só que aí Deus fica me empurrando, né? Vá-se embora, vá-se embora. Aí a gente chegou lá e o padre Júnior, né, tinha acabado de chegar na paróquia, que ele fervou tudo, e o pessoal muito feliz, e a gente feliz com ele, né? Aí bota o casal para dar palestra. Aí o Sandro fez esse momento, né, do perdão. Ele se ajoelha, me pede perdão, né, assim, porque realmente a gente entende que o perdão é um processo, né? E realmente foi muita coisa, né? O nosso testemunho, assim, ele errou muito comigo, eu também, e assim, né? E aí a gente faz esse momento do perdão. Aí todo mundo ficou enlouquecido. Traz esse casal para morar aqui, esse casal tem que morar aqui. A gente ia ido visitar, né? Passear. E aí a gente teve que retornar, porque a gente foi, voltou e o pessoal ficou assim enlouquecido. Aí venha de novo, o Padre Júnior. Aí prometeram um monte de coisa e tudo. E a gente foi, passou mais 2 anos. No total foram 3 anos, né? E aí Deus se utilizou da gente, né? E a gente, com Deus, né? Não fomos nós, mas ele se utilizou da gente. Realmente foi uma missão muito linda, né? isso, E de lá para cá, isso já tem 10 anos, né? isso, E a gente tomou posse desse apostolado, né? De rezarmos juntos pelas famílias, né? Pelos nossos e por todas as famílias que Deus vai colocando no caminho. Essa questão aí de pedir o perdão, eu carrego comigo assim. Errei. Pedir o perdão é uma forma de tirar aquele peso de você, né? É um pedido de perdão sincero. isso. Não para tirar aquela peso que está nas suas costas. Não, um perdão sincero. Você se sente um pedido de desculpa, você se sente mais leve, né? Isso. Tem uma imagem, né, que um pintor, um artista fez, que de um homem que carrega um saco bem pesado, tá carregando. Aí vai falando a descrição assim: as minhas mágoas que eu guardo, os meus ressentimentos, minhas faltas de perdão, estão tudo aqui nesse saco. Assim, aquele peso, aquela coisa ele quis mostrar quando a gente vai trazendo tanta ressentimento, tanta falta de perdão, né? Nós sabemos, né, claro, casal, como dizia Padre Léo, quem é a pessoa que você mais se fere, que mais se precisa perdoar? É a pessoa que você mais convive. Quem mais que você convive com o casal? Esposa é esposa. Você só se fere com quem lhe ama, com quem você ama. É. Isso é normal, né? Então, devemos perdoar e sempre, né? Porque nós somos pessoas diferentes. O casal é pessoa diferente. Não é igual. Às vezes as pessoas dizem, mas somos iguais. Não.
Não existe cara assim, igual. Deus fez o DNA de cada um. Você é único. Até os gêmeos têm algo diferente, os gêmeos. Nós somos únicos. Nosso DNA é único, é único. Deus fez nós único, né? E a convivência, né? É muito difícil, né? A gente não pode achar, não, normal, a pessoa me tratar mal, às vezes, não, peraí. A fraqueza, né? As quedas, mas vamos reconhecer que errou, que feriu, né? Precisou perdão. Se não for para fazer, né? Não faça, né? Mas sempre sabendo que são duas pessoas humanas e eu busco o melhor sempre fazer o melhor para o outro. Amar, colocar amor na convivência. Assim, eu sou muito, depois dessa experiência com Deus, Deus deixou meu coração muito, por exemplo, manteiga, muito, né, assim, muito mole, né, assim, muito aberto assim, a essa misericórdia do amor de Deus, né, e amar as pessoas. Aquilo que eu tinha, hoje eu coloco tudo no amor de Deus, né. Eu trato, né, a minha família com aquilo que Deus me dá, aquilo que eu busco a Deus, né. Sandra Catarina de Sena vai dizer assim: aquele que você ama, aquele que você busca, você se transforma naquele que você busca, né. Se eu busco nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, busco o amor dele, ele vai me transformar em amor. São João da Cruz vai dizer assim: onde não tem amor, coloca amor que tu transforma em amor, né. E o casal precisa disso, né. E nós estamos compreendendo como é importante, principalmente uma palestra do casal, levar até esse contato, né? Do olhar no olho, dar um beijo, abraçar, né? E pedir o perdão, né? Porque o perdão ali naquele momento, a pessoa não pode entender, mas é um gatilho. Ele vai despertar para algo que está escondido lá dentro. Tem muitos casais que não conseguem nem olhar 5 segundos no olho do seu cônjuge. Porque as mágoas têm muito grande, né? Lá dentro guardar e tal. Eu tenho um casal, né? Que até agora o sentimento da vida ajuda a gente, É né? amor, né? Né? Assim, Até e eles passaram por uma situação difícil demais, difícil, terrível. E se lembrar da gente, né? Eu tive a graça de conduzir, né? Que foi coisa de destruição de casamento mesmo, Satanás para destruir mesmo. O cara de bem, caiu numa fraqueza e acabar a vida dos dois. E graças a Deus, Deus me deu o discernimento de conduzir os direitinho. E ele partilhando comigo, Sandro, cara, eu ia acabar a minha vida e o meu casamento. E deixei a filha da minha esposa e dos meus filhos. Minha esposa tem uma esposa linda, mulher de Deus, né? E Deus me deu o direcionamento de conduzir. E hoje estou tão bem, graças a Deus, partilha comigo e tal, né? No meio dessa distância que distancia, o que é que está no meio? Os filhos. Quem sofre. E é terrível, né? Terrível, terrível. A situação dos filhos, terrível, terrível, terrível. Você vê, né? Criança, eu trabalho num fórum, né? E eu digo sempre, né? Quando eu dou a palestra, 90% dos processos no fórum é de paternidade, né? E de divórcio, de brigas de casal. 90%. Um número muito alto. Olhe que tem muito por cento mais, mas você vê chegar na defensoria para passar o processo para é só Maria Leda Penha, só isso, só dá isso nas audiências. É assustador que você vê a situação, né? E veja que quanto hoje é divulgado essas situações, mas a rivalidade é muito grande, né? O que é meu, o que é seu, não é isso? Individualismo, né? É. Individualismo muito grande nas famílias, onde não poderia ser. Deveria ser totalmente diferente. Viver o amor, né? Viver um local onde se deveria ser partilhado a tudo aquilo que é bom, Deus nos dá. Porque é terrível, me deparo algumas situações às vezes as pessoas me procuram e dizem assim, o meu dinheiro é meu, da esposa dela, ela tem as coisas dela, tem a minha, eu resolvo minhas... Isso não existe isso aí, né, entre casal. Moram em casas diferentes. Moram em casas diferentes, ou dentro de casa, cada um no seu quarto. Não. Tudo tem que ter uma comunhão. Não existe, senão isso aqui. Não. O que é meu é dela, o que é dela é meu.
né? O mesmo pão que eu como, ela come, né? Mesmo canto que eu vou, ela vai, né? Tem uma pessoa parou para mim assim, Sandro, onde você vai, onde você vai, sua esposa pode ir, eu digo, com a graça de Deus, onde eu for, ela pode ir, porque eu não tenho medo e não ando no lugar errado. Eu vou onde a minha esposa vai e onde o meu filho pode andar. Ele perguntou assim, ô Sandro, e o seu telefone? Você tem coragem de dar seu telefone à minha esposa? Meu telefone, meus filhos, eu não tenho medo de meus filhos nem minha esposa. Qualquer hora eles têm acesso a meu celular. Minhas conversas, minhas postagens, tudo eles têm acesso. Tudo eles têm acesso. Porque eu procuro viver, pela graça de Deus, numa vida em comunhão com a minha esposa, honestidade. Porque não, quando a partir do momento que o casal, seu esposo, começa a ter seu assento, os celulares, começar a se esconder, como diz o Dunga, né? Você não tem amiga de bate-papo de WhatsApp, de Instagram. Você não tem amiga. Não, o homem casado não existe. A mulher casada não existe isso. Não existe. Né? Meu celular posso colocar na mesa sem preocupação, em qualquer lugar, na minha casa. Nossos aparelhos hoje têm senha. Nós temos senha no aparelho. Sim. Por conta de conta, né? Não, isso é normal. Mas é lá que tocou e tá tendo aí. Isso. E não, é isso que eu estou dizendo. Isso, até para pegar tal. Isso, entendeu? Essas coisas assim. Mas é porque hoje esse individualismo, essas questões de você, rivalidade, né? Que está muito grande, e lá fora e vem para dentro da família, né? E as pessoas vivem nessa competição de ser o melhor do outro. Não existe mais essa questão de eu tenho que ajudar o outro, né? A minha esposa, o que ela conseguir, entenda, assim, né? Na profissão da minha esposa, ela é professora, eu tenho que dar com ela, ajudando ela, né? O que é bom para ela, é bom para mim, entendeu? Né? No meu lado profissional também, ela está me dando suporte, me ajudando na hora do café, fazer meu café, preparar minhas coisas, minha roupa, tal. Aquela coisa, né? Como a sua esposa aqui, você está trabalhando, né? Fazendo esse trabalho aqui, e ela está ali. Eu sou perto, você ajuda. E as situações, não. Uma coisa que nós sempre falamos aqui em casa é o seguinte, assim, nós trabalhamos com fotografia, tá? E daqui a pouquinho vocês vão ver essa história da gente, viu? Não é isso, Cristina? Daqui a pouquinho, os próximos capítulos vai rolar um pouquinho uma conversa aqui sobre fotografia, viu? Olha só, a gente sempre fala o seguinte aqui em casa, eu não ajudo a Cristina, a Cristina não me ajuda. Eu faço a minha parte de casa, ela faz a parte dela também. Ela faz a parte dela fotografando, eu faço a minha parte na edição. Eu não ajudo ela, ela não me ajuda. A gente, como tá falando agora, você está falando agora mesmo, nós estamos da mesma casa. Então, Isso. é a parceria. Isso. Nós somos parceiros. Isso. E hoje nós temos nosso filho. Ele também é nosso parceiro. Isso. Cada um faz a sua parte. Isso. Ele não está aqui agora porque ele está estudando. Isso. Está em fase de prova, final de ano, né? Mas ele sempre está aqui fazendo a parte dele também. Isso. Nós não nos ajudamos. Isso, eu tô entendendo. Eu faço a minha, ela faz a dela. Isso. Mas é por aí mesmo, né? Saber suas obrigações. Eu tenho Isso. saber minhas obrigações, eu tenho. Minha obrigação, né? Vou mais além, é cuidar da minha esposa, em todas as áreas, né? Né? Eu cuido dela também comigo, né? Eu gosto muito das palestras também dos casais, de levar também essa experiência de você saber quanto você pode valorizar a sua esposa assim. Porque a vida missionária, você não só dá, você recebe. Recebe muito de Deus. A graça é muito espécie. E hoje, né, eu estou de pé pela graça daquilo que eu vivi. E também porque eu fui resiliente também. Eu fui dócil, o Espírito Santo, eu fui dócil à voz de Deus. Quando Deus disse para mim assim, agora, Sandro, para um pouco. Deus falou para mim, para um pouco. Né? Agora vá, ficar só em casa. Cessa um pouco a missão. Pronto. Foi tão de Deus que não era mais chamado para a missão. Então, O nosso sacramento estava morrendo. por conta né,
A gente não tinha convivência, a gente não tinha uma vida, né? Isso. Aí Deus Como casal. fez assim, agora vamos, aquilo que está faltando eu vou dar agora. Aí, isso foi em 2011, foi 2011, pronto. Aí 2011 para cá, aí pronto. Foi, ela, na verdade, eu já estava na reserva da polícia, né? Tipo, para ir para reserva na polícia, que eu fui profissional, né? Com os 15 anos que fui para reserva, não tive todos os 30 anos, 15 anos, 6 meses eu tirei, aí fui para reserva. Aí, aí eu disse, então eu vou ficar só em casa agora. Vou cuidar da casa, da minha família. Você Vou até reconstruir. tentou trabalhar, mas É, Deus não eu permitiu. isso é sério, olha como é Deus, quando Ele quer ter um propósito, como você é dócil. Eu tentei algumas vezes, fui em algum lugar que estava fora, mas Deus, não, eu quero, se eu posso, hoje é esse. Eu vou reconstruir o seu coração, o seu casamento, a sua vida. Aí pronto, só vivia junto, perto da minha esposa e tal. Foi, foi. Isso até 2020. Foi quando eu comecei a trabalhar, voltar ao trabalho, ao mercado de trabalho, né? Até 2020, né? Mas aí depois começou a nossa vida missionária, os dois, não só eu mais, Que eu já. só os dois. Aí era, né? Começou só nós dois, de lá para cá, já desde 2011, quando eu tenho parado, né? Já para 2012, aí já comecei com ela também, já. Mas eu bem lento, né? Mas só de vez em quando, não era como antigamente, que era direto. Era só saía com ela, mas não era. Mas o principal que Deus quis era que eu parasse para reconstruir meu casamento. Esse período, né? Da minha, da minha transição de uma vida nova. E como foi bom e como está sendo bom. Eu vejo sempre assim, tudo que é feito, aquele que é feito por Deus, se você é dócil à voz de Deus, né? Ele faz o melhor. Se hoje nós estamos unidos, né? Como casar, nossos filhos estão bem, né? Porque Deus, né, falou no nosso coração e nós dois fomos dóceis, o que ele falou. Em relação às suas missões, para jovens também você faz palestra, não é isso? Sim, 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 sim. Como é que funciona para os jovens? Quais os assuntos que vocês levam Para os nesse jovens, mundo de hoje de isso, tecnologia, né? nossa. É, os jovens, né, geralmente, assim, claro que todo movimento tem que nos chama, ou depende do evento que seja, vai ter sempre o seu tema, né? Mas, geralmente, eu gosto de trabalhar com os jovens, com esses novos desafios do jovem viver na sociedade, diante da tecnologia que você falou, Uhum. né? E da carência que eles têm, né? Que pouquíssimo jovem tem a graça de ter pais presentes. Pouquíssimo. E você que são pouquíssimos. E aqueles jovens que chegam nos encontros, né? Às vezes naqueles movimentos, vem muito carente. Às vezes as pessoas não percebem, às vezes aquele jovem rebelde, inquieto, tal. Aquele menino inquieto, por trás daquela quietude, daquela rebeldia, daquela raiva, daquele jeito, então uma pessoa muito carente, necessitado de um olhar, de um parar, do ouvir, do Do tocar, abraço, né? do abraço. De abraçar, que a gente faz Sim, uma dinâmica que isso. eles se abrem muito, choram muito. Muito, né? Eu gosto de essa dinâmica, né? Desse encontro com Deus no abraço, né? Abraço o Sandro como pai e Isso, me abraça como mãe, que é o momento do perdão, né? Acho que vocês já devem ter vivido isso em grupos de orações, a né? gente, a gente, Que a gente coloca assim, chama pais e mães, abrace um homem, que, né? Pra... representação do pai e da mãe. Isso, nossa, você vê situações, às vezes é tão forte aquela carência ou aquele trauma, aquele medo por situações difíceis em casa, que jovens que não conseguem nem se levantar, que eu choro naquele local lá, e a gente vai, conversa, né? Se levanta, né? Deus está te chamando ali, Jesus vai lhe abraçar, na presença daquele pai, daquela mãe, dá um abraço, né? Se derrama no seu coração, Deus vai curar essa ferida no seu coração, porque o trauma é tão grande, é tão difícil o que ele viveu na sua infância, na sua casa, as palavras que entraram, tudo, que travam, o medo trava, o trauma trava a pessoa, né? Deixa a gente paralisado.
falta de perdão também, ali, a dor também lhe trava. E a gente cresce dinâmica faz com que ele tenha coragem de ir lá e se derrama, né, para naquele momento ele, né, tá mais tranquilo, mais aberto, né, a Deus. Com os jovens eu gosto de trabalhar muito assim, dessa maneira, e levar também os jovens que, por isso que que é esse bordão, para cima deles. Por Sim, isso você que os tá jovens, falando com a gente aqui em off aqui, né? para cima deles, porque os jovens hoje, infelizmente, são colocados nos jogos que eles são derrotados, né? São derrotados, eles são fracos. A própria, posso dizer assim, a mídia tá, cria uma melancolia, assim, uma depressão, algo depressivo para os jovens. Hoje vivemos já de algum tempo de alguns movimentos, de algumas coisas de cultuar a tristeza. Em alguns países, como o Canadá e outros países, existe o suicídio assistido, né? E tem muitos. Na Coreia do Sul, agora, tem uma competição chamada Neném. Neném, que não faz nada. A pessoa que não faz nada. Principalmente os jovens. Assim, você está nem com nada na vida, você está alheio. Em alguns países, isso é uma competição, isso é um esporte, mostrando que o jovem roubando todo aquele vigor que ele tem, que ele traz por natural, que ele é forte, que ele é de vigor, se dá alegria, tudo. E jovens hoje, muitos jovens muito triste. Tem muitos jovens hoje que se cortam, isso vai se materializando, vai se cortando, vai então, muitos jovens usam casaco tal, por alguns movimentos que falam, tem alguns movimentos que tem aí, de você estar se depreciando, se maldizendo, entendeu? E eu gosto de levar muito para os jovens, assim, nas minhas palestras, que ele tem valor, que ele é um vencedor, é filho de Deus, ele é especial. Você tem que ir para cima dele, para cima deles, jovem para cima deles, vai lutar. Aí esse para cima deles, né, é um bordão que, né, claro, se ele absorver, para cima dele das situações que ele vai vencer, que ele não está só. Ele não está só. Com Deus, somos mais que vencedores, vai dizer em Romanos lá, né? Tudo posso naquele que me fortalece. São Paulo vai dizer, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou vencedor. Lá em São João, João vai dizer bem assim: a força que vence o mundo é a nossa fé em Jesus Cristo. Né? Jovem, acredite, você não está só na sua luta. Você não está só. Deus está com você. Jesus Cristo quer que você vença. Além que ele quer que você vença. Aí eu digo, para cima deles, jovem, levanta a cabeça. E se despertar, gosta de levar muito, para ele sair da acomodação. É natural da gente mesmo, o ser humano, se acomodar. É natural da gente. E no mundo que hoje prega, principalmente para os jovens, ser acomodado. Ter as coisas fáceis demais. Hoje em dia nós vivemos uma sociedade que as coisas fáceis demais, né? Que é tudo, ninguém quer ter esforço, quer se esforçar, né? Quer coisas já prontas. Até por conta de vemos esse trabalho do comodismo já desde do que criaram o controle remoto, vai dizer alguns estudiosos. Você fica ali, você fica sentado, não faz nada, tá. Hoje em dia tem casa que a mulher não faz nada. É só que na Alexia. Lexia. Não faz nada, sinceramente. Tudo é na Alexia. Né? Para quem não conhece, acho que vamos dizer, a Alexia é uma caixinha tal, que vai administrando tudo, em algumas casas, tudo. Fecha a porta, abre porta, a câmara, tudo, comida, tudo, faz pedido, faz compra de feira, faz tudo. Isso vai matando as pessoas. Começou só tocando música, né? Hoje Isso. em dia é ligar a luz, desligar a luz, tudo. Faz compras para o mercado, tudo. Existe casa hoje, existe, mas nos Estados Unidos, praticamente, condomínio, tudo que é comando da Alexa. A pessoa não faz nada. Isso para a pessoa adulta vai mais rápido porque fica sedentária. E para o jovem, mata a alma dele. Né? Ele não te estimula para nada. Porque se você não esforça o seu corpo, você fazer alguma coisa, você estimula, quanto menos você esforça o seu corpo, ou força a sua inteligência, tudo vai enferrujando. Bota tristeza, vai dizer a palavra de Deus em Eclesiastes, e a tristeza matou a muitos. Né? Por isso, nas minhas palestras com os jovens, eu gosto muito sempre de incentivá-los a sair do comodismo. Para cima deles, se levanta, vá, né? Busca daquilo que Deus tem para você. Muito bom isso, quando fala sobre essa questão de jovens.
que eu sempre falo também direto aqui com o pessoal quando vem, eu tô no trabalho fora, trabalho no comércio, né? Isso, Mas a Cristina sempre tá aqui com o nosso filho, sempre tá indo para cima dele, assim, isso, da melhor forma, para isso, que ele acorde, né? isso, Ele isso. acorde para a vida que lá fora tem coisas boas para ser Tem, vivida. tem, tem. Ele tem a caminhada também na igreja Isso, conosco, sempre desde pequenininho, que a Cristina sempre levou ele, e eu passei um bom tempo sem ir, isso. mas com muita vontade dela, muito esforço dela. Hoje Que saibam nós nós. ser nossas mulheres, né? Oh, É feliz o homem que tem uma mulher virtuosa, vai dizer salmista, né? Porque a mulher virtuosa edifica a casa, né? é, A mulher virtuosa, ela vai dando modos, né? Da presença do amor de Deus na casa, né? Ela é aquela que está mais sensível àquele que está necessitando. O ouvido mais próximo, posso dizer, mais próximo de Deus é da mulher, né? Jesus, quando apareceu para Madalena. Isso, para Madalena, né? Para anunciar o ressuscitado. Eu acredito muito nisso, que a mulher tem mais sensibilidade de perceber as coisas, de ouvir a voz de Deus, quando ela é uma mulher virtuosa, né? tem muita coisa aqui que você foi falado que eu não. Se falou naquele dia, lá naquele evento, eu não recordo, mas muita coisa boa, muita história. E ficou no ar muita coisa também Tem, para ser muito, contado, tem né? muita história, tem Tem muita muita coisa. história. Porque a experiência de Deus é muito profunda, né, na nossa vida, da transformação do homem. Eu gosto de dizer bem assim, né? Quando o homem se permite ser tocado por amor de Deus, ele transforma toda a história e faz o homem experimentar muitas experiências na vida dele. Eu sou grato pela misericórdia, pelo Deus, de ser tocado por amor dele, né? E eu lembrei, né, essa graça, né? E Deus me deu a graça de viver muita história, muita coisa boa, muita coisa boa, muita coisa boa. Se for contar aqui, acho que uma semana a gente passa aqui por tanta coisa boa que eu vivi, né? Ainda vivo até hoje, né? No meu trabalho, no outro trabalho hoje, eu sempre gosto de não vou dizer assim, não sou aquele cara que forço, entendeu? Porque Deus não é imposto, Deus é proposto, né? O evangelho é anunciado até com sorriso. Eu dizia Santa Teresa, Madre Teresa de Calcutá, né? Com sorriso você evangeliza, né? São Francisco de Assis vai dizer, use as palavras se for necessário, mas sobre o testemunho da sua vida, você evangeliza, né? Um olhar, um bom dia, né? Um gesto, tal, uma atenção, tal, o ouvir, tudo isso evangeliza, né? Seu comportamento, né? E eu gosto da experiência que eu tive na minha vida para o meu trabalho hoje em dia, né? Esse cuidado com as pessoas, né? De levar a Deus o meu comportamento, o meu lado profissional, Coisa boa, muito bem. entendeu? Amém, amém, amigo. Hoje você é um homem de Deus, juntamente com você, toda a sua família, sua esposa, Isso, seus filhos, e seus filhos também estão na caminhada, não é isso? isso. Eu gostaria de pedir a você também para passar uma mensagem, um recado diretamente para o Uhum, pessoal que está nos assistindo, para a juventude mesmo, uhum, juventude, pais de família, para isso, quem está nos assistindo, em isso. geral. Primeiro eu vou começar com os pai, né? Pai e mãe, pai, né? Mães. Peço assim, com eu, pai, né? Encarecidamente, com cuidado, com zelo com seus filhos, né? Sejam presentes, né? Sejam perto dos seus filhos, né? Não deixe os seus filhos um de outros. Não terceirize a sua paternidade, sua maternidade, né? Busque a Deus se você tem essa dificuldade, que não é fácil, né? Hoje criar uns filhos nunca foi fácil, né? Mas busque a Deus, busca a força em Deus, né? A sabedoria em Deus, né? Busque ajuda também com pessoas que sabem que podem ajudar, porque nem todo mundo pode ajudar, né? A educação, o ensinamento, né? Pais, cuide, ame seus filhos, ame, estejam perto dos seus filhos, né? Que você hoje vai ter achar que é difícil, mas lá na frente você vai ver quanto foi prazeroso e quanto é prazeroso cuidar dos filhos. Você verá os frutos lá na frente. Pode ser sofrido hoje, mas lá na frente vocês vão acolher muitas graças. E você, jovens, sejam alegres, sejam felizes em Deus, né? Não parem, não parem, não parem. Uma arma que o inimigo quer fazer hoje nos jovens
é fazer os outros parem, se paralisem. Tantas doenças psicológicas que existem hoje. E vai entrando os remédios e remédios, cada vez mais ficando paralisados. Não pare, jovens. Busque fazer um esporte, né? Busque primeiro a Deus, né? Busque primeiro a Deus. Busque fazer um esporte. Busque, estudem, lutem pela sua educação, que Deus, seus pais dão a oportunidade a vocês. E mais, principalmente, não pare. Busque a Deus e não pare no que o inimigo está hoje oferecendo para você, jovem. E sejam felizes. E o bordão? Para cima deles. Pra cima dele, Sandro. Cara, muito obrigado, bicho, pela sua presença aqui, juntamente com sua esposa. Muito obrigado de verdade. Mas não acabou não, tá? Gostaria de presentear aqui Opa! um centro de mesa para você guardar lá no Rapaz, seu muito obrigado, sua estante, no seu obrigado. quarto. Você fica à vontade, onde você Que queira. bom, que bom, que bom. Uma lembrancinha Agradeço, simbólica. Isso. Mas agradeço. Para mim é uma alegria, satisfação muito grande, né? É nosso. De estarmos nessa noite falando da misericórdia de Deus. Eu coloquei na mensagem, quando sua esposa entrou em contato comigo, é uma alegria anunciar o amor misericordioso de Deus, né? O que aconteceu na minha vida foi o amor misericordioso de Deus que derramou na minha vida. Que, irmão, para transformar esse coração, aquele santo que era, para esse homem novo, tem que ser muito amor. Só Deus tem esse amor, né? Que hoje as pessoas que vão assistir, né, daqui para frente, as pessoas vão assistir, experimentem um pouco dessa misericórdia, desse amor de Deus. Amém, amigo. Bloco de notas também. Opa! Rapaz! Que coisa linda! Me convido mais. Amém, gostei. Pode me chamar mais vezes, né? Chame mais vezes, com certeza vamos chamar você, viu? É uma alegria muito grande, sinceramente. Falar de Deus para mim é algo que Nossa, não tem nada na vida que me alegre se não falar do amor de Deus. Pelo amor de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Hoje nós estamos nessa caminhada também. A gente sempre onde chega, sempre que tem a oportunidade, até quando não tem, a gente vai devagarinho, sem invasão. Sem invasão, né? Respeitando o próximo ali. Isso. Mas sempre que dá uma brechinha, a gente falamos um pouco que nós sabemos, que eu sei, né? Isso. Até o meu limite também. Isso. E eu agradecendo de montão mais uma vez você aqui. Agradecer aqui sua esposa, sua presença, mandar um forte abraço para os seus filhos, que com certeza está nos assistindo agora também. E agradecer a você que está em casa nos assistindo, sempre está nos apoiando, dando aquele joinha. Caso não seja inscrito, se inscreve no canal, dá um like aí para quando chegar um conteúdo. É a primeira vez que a gente traz esse conteúdo mais aprofundo aqui no nosso canal, com vocês hoje. E espero que vocês venham mais vezes para cá. Isso é uma exposição. Ok, amigo. Mandar um forte abraço também aqui para nossos apoiadores novamente. I9 Motos, nosso parceiro Iago. Falco Uniformes Esportivos, nosso parceiro Fábio. Nova Era Fotografia, somos nós. Cristina, Rodrigo, Ícaro, Heitor. Farmavida, a sua farmácia de manipulação, nosso parceiro Pedro. Ateliê Mãos Talentosas, nosso parceiraço Gilson, e Bolos Bom Sabor de meu xará Rodrigo. Alô, Rodrigo, mais uma vez muito obrigado a cada um de vocês, viu? O nosso muito obrigado. E vamos que vamos, pra cima deles. Pra cima deles. Sandro, campeão. Valeu, amigo. Amigo, muito obrigado, viu? Amém. E vamos provar, tá? Um bolinho aqui do nosso parceiro. Rodrigo, lá fica lá na rua Brasília, aí esquina com a rua Brasília com o Senador, vizinho à Caixa Econômica. Sei, já passei perto, já passei na frente ali. Passe e pare. Agora eu sei. Passe e pare. Muito obrigado a cada um de vocês mais uma vez. Nova Era Fotografias, o futuro já começou. Valeu, gente, muito obrigado, viu?